Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. E hoje eu quero falar de uma coisa que todo mundo considera uma trecheira, mas a maioria das pessoas que fala isso acho que não assistiu nem metade da obra. Sim, nós vamos falar dele, o herói de Tokusatsu, que é uma adaptação do herói de HQ. Então pega o seu robô gigante, pois hoje nós vamos falar de Homem-Aranha da Toei. Antes de começar a falar como é que o escalador de paredes ele foi parar na mesma casa do Kamen Rider, nós temos que entender como é que funcionava os quadrinhos americanos ali no mercado japonês em meados dos anos 60, dos anos 70. Claro, nós tivemos muitos personagens que eram conhecidos lá e faziam sucesso. King Kong, por exemplo, que também foi adaptado. Superman, que meio que fizeram uma versão japonesa, mas ela não é bem uma versão japonesa, pelo menos não como o Homem-Aranha. E sim, o último filho de Krypton, ele teve o seu momento de sucesso na Terra do Sol Nascente. Contudo, claro que o que dominava lá era os mangás. O representante da Marvel, que eu acho que eu vou deixar o nome dele aqui porque eu esqueci. O representante da Marvel, quando ele teve que trabalhar no Japão, ele percebeu que não havia quadrinhos da Marvel lá, apenas mangás. Então ele ligou para o pessoal dos Estados Unidos e perguntou por que disso não acontecer. E eles falavam que eles mandavam HQs, só que tudo voltava, porque o público mesmo, eles estavam interessados nos mangás. Que inclusive ele até fala que os mangás eles são muito mais visuais, eles são focados na ação, nos quadros, enquanto as HQs elas são mais formadas pelos diálogos, pelos pensamentos dos personagens. E eu nunca tinha percebido isso, mas isso é muito real. Então, e tudo isso fez com que ele quisesse levar sim a cultura das HQs americanas para o Japão. Mas como fazer isso num mercado tão fechado assim? E aí que chega o grande as. Na época, os filhos deles assistiam um certo programa de televisão chamado de Kamen Rider, e quando ele viu aquilo, ele pensou, por que não trazer um dos nossos heróis pra cá? Então, ele ligou pro representante da Toei e eles conseguiram fechar um acordo para essa parceria, para que uma empresa usasse os personagens da outra, no caso. Sim, essa parceria ela começou com Homem-Aranha e ela durou durante 3 anos, inclusive sendo seguida depois por Battle Fever J e por outra série que eu não vou lembrar aqui agora qual que é. Só que, assim como a gente reclama que os americanos quiseram que os Power Rangers ficassem restritos ao Ocidente, enquanto o Super Sentai ficasse restrito ao Oriente, apesar que o Power Ranger vai pra lá, o Super Sentai raramente vem pra cá, o que eu acho muito injusto. A Marvel, ela também fez essa exigência de que eles queriam que o Homem-Aranha japonês ficasse restrito apenas ao mercado japonês. Tanto que os fãs americanos só vieram saber da existência desse super-herói lá em meados de 2009, quando a Marvel colocou todos os episódios no seu site. Daí todos vieram a conhecer o Homem-Aranha japonês. Apesar que alguns vídeos já rolavam aí pelo YouTube, que inclusive eu lembro que em meados de 2006 e 2007 eu vi um programa, se eu não me engano, era da Play TV, eu acho que era o Playzone na época, apresentado pelo Luciano Amaral, e se eu não me engano pelo nome da menina que era a Luísa, que eles tinham um quadro que eles mostravam os vídeos virais na internet, ou as coisas estranhas, ou pop, e nessa uma vez eles passaram a abertura do Homem-Aranha japonês, e foi aí que eu fiquei a par da existência dessa versão Tokusatsu. Tem até uma curiosidade que eles não falam no documentário que tá no Disney Plus, do Marvel 616, cujo primeiro episódio é sobre a versão japonesa do Homem-Aranha. Só que eu achei pelos Wikipédias da vida na hora que eu tava fazendo o roteiro, que é que eles queriam colocar o Homem-Aranha como um personagem coadjuvante numa série do Yamato Takeru, que é um personagem folclórico japonês. Contudo, com o tempo eles decidiram transformar o Homem-Aranha assim no protagonista de sua própria série. Essa antiga do Yamato Takeru traria esse guerreiro antigo para o tempo atual e ele lutaria contra vilões ao lado do Homem-Aranha. Até que a ideia não é ruim não. Depois de tanto trabalho árduo, em 17 de maio de 1978, iria ao ar no Tokyo Channel Homem-Aranha, que duraria 41 episódios, tendo seu fim em
abril de 1979, onde começaria Battle Fever J. A história fala de Takuya Yamashiro, um motoqueiro, assim como a maioria dos heróis dos anos 70, vê uma nave chamada Marvel caindo na Terra e ele decide investigar. Seu pai, que também é arqueólogo, ele vai até a nave ver o que ele consegue encontrar, mas isso desperta a atenção do professor Monster e toda a organização, se eu não me engano, é chamada de Cruz de Ferro. Eu estou confundindo com outra organização de outro lugar, que eu falo futuramente aí. Essa nova organização, ela acaba eliminando o pai de Takuya e deixando Takuya extremamente ferido. E ele cai na caverna onde a nave caiu próximo. Lá, ele encontra uma alienígena chamada Garia, que para salvar a vida de Takuya, ele dá um pouco do seu sangue para Takuya, o que dá poderes de aranha ao Takuya, já que Garia é do planeta Spider. Agora, com os apetrechos dados por Garia, ele se transforma no Homem-Aranha. E claro que Garia ele fica 2 episódios como um mentor em forma de aranha, que eu acho muito engraçado, porque imagina se o Takuya tá lá olhando pra uma aranha, que é aquelas aranhas tipo aranha marrom ou armadeira descendo, vem alguém e tá com inseticida, mata o Garia! Será que não foi isso que aconteceu? Porque ele morreu tão do nada. E na história nós também temos a irmã de Takuya, a suposta namorada de Takuya, que é fotógrafa. Takuya não é fotógrafa, mas a namorada dele é, que inclusive trabalha para um jornal cuja chefa ela é amazonês, que é o braço direito do professor Monster. E também tem o irmão de Takuya e o irmãozinho de Takuya. E Takuya várias vezes ele ajudou a Interpol ou a CIA, eu não lembro bem qual que é, a resolver casos ali relacionados à Cruz de Ferro. E antes de terminar, claro, a gente não pode falar do grande chamativo dessa série, que é a nave Marveler, que ela tem a forma de uma esfinge, mas na hora da batalha Takuya consegue transformá-la em Leopardon, que é um robô em forma de aranha, não tem mais lógica nenhuma, para enfrentar os monstros que ficam gigantes, que são monstros meio orgânicos e meio máquinas, inclusive. Mas daí fica aquela pergunta no ar. A série é boa? Muita gente fala que não. Eu não concordo, vou deixar isso bem claro, mas eu entendo. Por quê? Porque tá todo mundo tão acostumado com as versões tradicionais do Homem-Aranha. Acho que até no Japão, hoje em dia mesmo, ele já é bem mais famoso por lá, principalmente com os filmes do Tobey e do Andrew, com Fora de Casa e trocentas outras coisas, jogos e animações que saíram de uns 30 anos pra cá, que é normal eles meio que estranharem uma versão completamente diferente e meio que ter uma certa rejeição. Isso não é certo, isso me deixa até um pouco triste, porque a série ela é muito boa. Ela tem suas bizarrices, mas ela tem muito mais qualidades do que bizarrices. Tem muitos episódios extremamente dramáticos, tipo, parecidos até com outros tokusatsu da época, do mesmo jeito que tem aquele episódio só do Monstro do Dia, que é mais parado, ou mais chatinho, por assim dizer. Contudo, ninguém pode dizer que o roteiro em si é um roteiro ruim. Ele tem uma baita de uma fotografia, tanto mostrando o Homem-Aranha escalando as paredes, o teto, na hora da luta que eles fazem aquele jogo de câmera que eu achei muito bonito. As cenas ao sol, porque eu já fiz uma lista aqui falando de cenas ao sol, e essa Homem-Aranha entrou, inclusive na próxima lista ele vai entrar de novo, porque a série ela usa e abusa desse recurso. Inclusive, a série ela termina com uma cena dessas, com Takuya olhando, falando: pai, Garia, eu consegui salvar o mundo, eu consegui derrotar a Cruz de Ferro, eu consegui chegar ao meu objetivo. E você até sente um pouco do ator ali falando que eu consegui terminar a série, eu consegui fazer o Homem-Aranha. Só pra você ter ideia, eu achei que algumas coisas ficaram até melhor com a contraparte americana que tinha na época, porque nos anos 70 tinha filme e série em live action do Homem-Aranha. Na versão japonesa eles conseguiram fazer mais verossímil, até porque em vários momentos
o dublê, que eles chamam até de atleta, ele fez sim as cenas ali na raça, só puxado por uma corda e tal, e teve momento que ele subiu sem corda, deixando... É muito perigoso, claro, tanto que a gente sabe até porque o Jaspion não volta mais para esse mundo artístico por causa de problemas que ocorreram nesse meio da dublagem, da produção de Tokusatsu. Só que ali fica muito da hora, fica mais verossímil. Você literalmente compra que ele tá subindo a parede. Do mesmo jeito, quando ele lança a teia, ao invés daquela rede que lançavam na versão americana, ele consegue fazer muito mais parecido com o que a gente tem nos quadrinhos, claro, com a limitação da época, mas muito mais parecido com o que a gente vê no quadrinho, na animação e até nos filmes live action depois. E eu tenho uma lista falando que o Homem-Aranha japonês ele é extremamente fiel na medida do possível, à sua versão original. Até porque ele é um dos heróis de Tokusatsu mais acrobáticos que eu já vi. E a expressão corporal dele, tudo isso é falado no documentário, que é muito parecida com a dos quadrinhos, com a dos filmes. Realmente lembra uma parte de uma aranha se movimentando. Ah, mas o visual era ruim. Concordo, que tem hora que parece uma fantasia de Halloween. Só que se você for ver, ele tem um dos visuais mais enxutos da época, até porque vem da versão americana. Você vê o Kamen Rider, ele é muito cheio de... Ele tem aquela coisa aqui, é muito detalhe. O Homem-Aranha não, ele é bonito, ele é enxuto. Exceto, claro, alguns momentos que focam na máscara, a máscara tá com o olho tudo torto, assim. Mas isso é coisa que deixa passar. Mas o visual do Homem-Aranha, até por ser parecido com a versão americana, acaba sendo bem bonito. Sem contar que a maioria dos super-heróis americanos da época, todos pareciam uma fantasia de Halloween. Algumas funcionavam, tipo o Superman do Christopher Reeve, ou do Lou Ferrigno, claro, porque ele só vestiu uma bermuda rasgada. Mas se você for ver o que tinha na época, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Mulher Maravilha, aqueles super-heróis lá... Não, Poderosa Isis era bem bonita também. Porém, o Shazam... Todos eles pareciam uma fantasia de Halloween. Tanto que hoje nos filmes eles tentam mudar com a textura, com detalhes tipo de armadura, placas e diversas outras coisas, para não ficar muito cosplay ou muito festa fantasia. Disso tudo, dessa adaptação e expressão corporal dele, a única coisa que eu acabei não gostando é a hora que ele corre. Quando ele se mexe, tá escalando, ele parece um Homem-Aranha, ele parece em si uma aranha, mas na hora que ele corre parece que ele tá com piriri, tá tentando chegar no banheiro. Eu achei um jeito muito feio. E apesar de eles falar que é um jeito de eles tentar replicar o que tinha no quadrinho, eu não lembro dos quadrinhos mostrar o Homem-Aranha com o traseiro trancado daquele jeito, não. Aproveitando que a gente vai falar de algumas coisas que não me agradaram tanto assim, tá na hora de falar dos pontos negativos, que também achei alguns. Apesar de eu achar que eles não interferem tanto assim na qualidade da série. Como, por exemplo, a namorada do Takuya, ela fica um pouco de lado e tem episódio que ela nem aparece. E como ela é uma fotógrafa que em diversos momentos a Amazonas meio que usou ela para tentar descobrir a verdadeira identidade do Homem-Aranha japonês, que é uma coisa que eu gostei pra caramba também, porque os heróis japoneses nem sempre guardam suas identidades. Mas voltando a falar da namorada do Takuya. Ela deveria ter se envolvido mais, ela deveria ter sido mais como a Gunko de Machine Man ou a Mai de Metal Hellder. Aqui ela ficou muito apagada, podendo ser um dos pontos cruciais da série. Em alguns momentos ela foi, em alguns momentos simplesmente foi jogada lá de canto. O visual dos vilões também é uma coisa que deixou muito a desejar. Tipo, a Amazoness, cara, pensa numa mulher linda, muito linda. Só que teve um momento ali na metade da série que eles colocaram uma peruca nela, colocaram uma coroa que dava pra ver que era feita daqueles papel laminado. Tipo, a atriz em si ela já tinha um visual muito imponente, mostrava a beleza dela. Mas daí eles colocaram, ficou parecendo uma fantasia de carnaval. Assim como o Professor Monstro, ou Professor Monster, Dr. Monster, Professor Monster, você chama do jeito que você quiser. Que eu não gostei nem um pouco do visual dele. Beleza, nos anos 70 os visuais dos vilões eram bizarros, mas eu já vi vilões melhores em Kamen Rider e em outros tokusatsu da época. Ali ele ficou parecendo um cenobita, um cos pobre de cenobita. E pra quem não sabe, cenobita é um dos monstros do Hellraiser, ó, tá aqui, ó. E a transformação também é uma das coisas mais feias que eu já vi. Beleza, em Super Sentai eles também já usaram aquele tipo de transformação, mas eu achei tão sem
sem empolgação, sem clímax, sem tesão, sabe? Eles poderiam ter feito algo parecido com o Kamen Rider fez, com o próprio Ultraman, com o Spectroman. Na época a gente já tinha transformações legais, mas ali eu não curti de maneira nenhuma. Por isso eu acho muito injusto quando as pessoas falam que esse Homem-Aranha é trecheira. Porque pelo que eu saiba, um filme trash é um filme que ele já chutou o pau da barraca. Ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele dá a volta e se torna bom, mas ele não se leva a sério. Já esse Homem-Aranha, ele era um fruto da sua época. Eles falam isso até. Eu ia falar do robô, que as lutas não me agradaram, mas depois eu pensei melhor, depois que eu vi o documentário, eles falam que muita coisa teve que ser reciclada ou cortada porque o orçamento era muito, mas muito baixo. Então vamos levar em conta, era uma série de TV para um público infanto-juvenil, com um orçamento baixo, lá dos anos 70, quando a tecnologia era limitada. E antes de falar que não era, hoje em dia o Christopher Reeve voando ainda é tosco em alguns momentos, a Mulher Maravilha da Linda Carter é tosco, o Hulk do Lou Ferrigno também é tosco e a lista só cresce. E aquilo que eu falo, se a história tiver um bom roteiro, uns bons personagens e uma boa adaptação, você consegue desligar das limitações da tecnologia e simplesmente curtir a história por si só. E isso, apesar de não ser perfeita, claro, eles se saíram muito, mas muito bem. Por isso, se você ainda não assistiu Homem-Aranha japonês, eu aconselho, desliga esse preconceito e vai assistir. Porque se você gosta de séries dos anos 70, eu te garanto que você não vai se arrepender. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal e siga os parceiros que estão aí na descrição. Nerd Gakure, que eu tô lá quase toda quinta no Távola Nerd. Inclusive a gente já falou de filme trash, então dá um pulo lá. O Zeubrak também, que eu dublo o Kruba. Em breve tá saindo episódio 1. Então é isso, fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima.